Olá, sejam todos bem-vindos à Escola Brasileira de Ensino Jurídico na Internet. Eu sou o Birajara Casado, estou aqui com a ilustre presença do Dr. Fernando Baltar, colega da Advocacia Geral da União, advogado da União, consultor jurídico da União, professor de Direito Administrativo e autor de obras jurídicas. O professor Fernando é autor do livro de Direito Administrativo, Sinopse para Concursos. Nessa ocasião, estamos aqui com o Dr. Fernando para bater um papo rápido acerca da experiência que o professor teve no que diz respeito à sua preparação para os concursos da Advocacia da União, também no que diz respeito ao que o professor, na qualidade de professor, vem acompanhando em termos de preparação para concurso público, mais especificamente na disciplina que ele é especialista, Direito Administrativo, bem como trazer para os senhores algumas novidades acerca do concurso da Advocacia Geral da União, mais especificamente para o cargo de advogado da União, além de especificamente falarmos sobre a sua atividade na consultoria jurídica da União, enquanto advogado da União. Nós sabemos que o concurso de advogado da União exige conhecimentos tanto de contencioso quanto de consultoria. Sabemos que muitos dos alunos esquecem de se preparar especificamente para a área da consultoria jurídica e com isso acabam não se dando bem na elaboração do seu parecer exigido atualmente em todos os concursos da advocacia pública, seja federal, seja estadual e também em muitas procuradorias municipais. Dr. Fernando, seja bem-vindo à Escola Brasileira de Ensino Jurídico, já temos o prazer de tê-lo como professor. Nós gostaríamos que o senhor compartilhasse conosco aqui um pouco da sua experiência como concurseiro no passado e a forma como o senhor encara a preparação para os concursos atuais. Bom, doutor Birajara, é um prazer regressar à EBEG. Aqui eu tive o prazer de ministrar as aulas de Direito Administrativo no curso isolado, também no curso preparatório para o cargo de advogado da União. E a minha experiência, ela foi um tanto quanto rápida, né? Acho que foram em torno de 1 ano e 6 meses de preparação para concurso na época. Mas eu me matriculei em cursos preparatórios, estudava, e é importante que todo mundo que esteja se preparando para concurso possa se preparar com antecedência, não deixar para o lançamento do edital. Quem começa a estudar quando o edital é lançado, provavelmente não vai lograr êxito, não vai conseguir sucesso, não vai conseguir aprovação. Então, a aprovação em concurso público hoje exige uma dedicação e uma análise e uma dedicação que eu diria até profissional. Na época eu dizia aos meus amigos e aos meus familiares, me perguntavam o que é que eu estava fazendo, eu dizia que eu estava trabalhando, que era me preparando para concurso. Foi um investimento que eu fiz na minha vida, um investimento que eu pude fazer e que acho que foi o melhor investimento que eu fiz até hoje. Então, nesse momento, eu diria a todos que estão se preparando que invistam seu tempo, invistam seus recursos, que é um investimento que vai lhe dar êxito desde que você tenha perseverança. Perseverança, estratégia e, sem dúvida nenhuma, você vai ter que ter bons instrumentos, bons livros, bom curso preparatório, mas certamente se você não desistir no meio do caminho, que acontece com muitos, infelizmente, afinal de contas, provavelmente se você não for um superdotado, você vai ter alguns fracassos no caminho, mas eles servem como um acúmulo de conhecimento, Ninguém nunca perdeu tempo ao estudar. Então você pode não passar no primeiro concurso, mas aquilo que você estudou vai se somar à sua experiência seguinte. Mas é importante estudar corretamente. Você tem que saber quais são suas necessidades, quais são as suas limitações, e aí montar uma estratégia de estudo, que é algo que eu percebi que varia muito às vezes de pessoa para pessoa. Na minha época, por exemplo, eu consegui perceber que eu tinha uma capacidade de atenção num nível excelente até os 50 minutos, 1 hora. E aí eu mudava de hora em hora, fazia um intervalo de 10 minutos e mudava a minha disciplina. Então montei uma estratégia de estudo dessa forma. Já outros colegas que também obtiveram sucesso, resolviam estudar a matéria toda. Então pegava direito constitucional, estudava direito constitucional tudo, depois passava para administrativo, depois passava para processo civil. Isso dá certo para alguns. Para outros, eu acho que é a fórmula do fracasso. Se eu tivesse adotado essa fórmula, eu acho que eu não teria tido êxito, porque eu ficaria cansado, eu acho tedioso essa forma de se estudar. Mas como eu mencionei, isso vai variar de pessoa para pessoa. Metodologia é importante, bons cursos é importantíssimo, Você ter professores que possam te passar as informações atualizadas, a experiência,
aquilo que você mencionou, estudar para advogado da União no passado, era se dedicar quase que exclusivamente à análise do contencioso, da atividade contenciosa da AGU. Hoje a AGU está muito voltada à atividade consultiva. A atividade consultiva hoje, a gente pode dizer que é a menina dos olhos, a conciliação, evitar a litigiosidade, o bom assessoramento, quase que uma parceria com os gestores, é hoje o que a AGU tem como foco, como um planejamento até estratégico da instituição. Então, se você não souber disso, você vai ainda estar atrasado, você vai estar ainda defasado com relação às necessidades do que a instituição que está realizando o concurso está desejando dos seus candidatos. É verdade, cada dia mais os concursos de advocacia pública tendem a selecionar aqueles que estão aptos a exercer a advocacia pública. E como bem falou o doutor Fernando, o contencioso da advocacia pública sempre foi o carro-chefe, mas o consultivo é uma atividade que vem se desenvolvendo a cada dia. A Advocacia Geral da União possui hoje uma Câmara de Conciliação, no sentido específico de resolver os seus problemas de forma interna, evitando a judicialização de ações. Isso é um tema muito importante que provavelmente será cobrado nos próximos editais da advocacia pública, especialmente no edital de advogado da União. Doutor Fernando, agora em termos de direito administrativo, que é a sua especialidade, professor aí muito bem conceituado na área, autor de obras jurídicas, referência nacional na matéria, na disciplina, em relação ao direito administrativo, o que é que o senhor teria a dizer às pessoas que nos assistem, aqueles que se preparam para concurso, quais são as principais características da disciplina e os principais cuidados que os alunos devem ter, levando em consideração que, como advogados públicos e como membros de uma advocacia que representa o Estado brasileiro, nós sabemos que a atividade administrativa é uma das disciplinas mais importantes de conhecimento do advogado público, seja para defender o Estado em juízo, seja para assessorá-lo através do consultivo. Sendo a disciplina de Direito Administrativo tão importante para a advocacia pública, quais são as dicas, as recomendações que o professor pode fazer para aqueles que estão acompanhando essa entrevista e estão estudando para a advocacia pública? Realmente o direito administrativo seria um dos pilares, né, da advocacia pública contenciosa e consultiva. Nós vamos para a atividade consultiva, nós vamos ter o direito administrativo como sendo a principal das matérias que o advogado deve ter conhecimento para exercer essa atividade. O advogado que atua na área consultiva, ele seria, tentando fazer uma comparação com a área médica, ele seria um clínico geral, ele tem que saber de tudo. Ele pode, não, ninguém sabe de tudo, mas ele pode ser demandado sobre todos os assuntos. Ele pode ser demandado sobre uma matéria tributária, econômica, ambiental, trabalhista, mas ele será com certeza demandado na matéria de direito administrativo no seu dia a dia. Direito administrativo vai ser o foco das suas análises, da sua atenção. E o direito administrativo, ele tem uma certa peculiaridade com relação aos outros ramos do direito, que vai buscar muito no STJ e no STF aquilo que é o entendimento consolidado, né? A jurisprudência do STJ e do STF serve como um alimento forte e acompanhar essa jurisprudência é essencial para o advogado do contencioso, para aquele que está estudando processo civil, constitucional, civil. No direito administrativo, é claro que é importante que a gente venha a acompanhar, que venha a se atualizar sobre o entendimento da nossa Corte Cidadã e do nosso Pretório Excelso. Lógico, STF e STJ, ninguém pode prescindir de conhecer o seu entendimento. Mas o direito administrativo, nós temos outros dois grandes produtores de conhecimento. O Tribunal de Contas da União é um importantíssimo balizador do direito administrativo. E a própria Advocacia Geral da União está crescendo nessa importância com as suas produções de orientações normativas e também dos pareceres jurídicos. Sejam eles aprovados pela Presidência da República, sejam aprovados pelo Advogado-Geral da União, hoje nós podemos afirmar que a AGU está crescendo fortemente no conceito e ter conhecimento sobre esses sistemas específicos, sobre essa produção jurídica da Advocacia Geral da União e as decisões plenárias do Tribunal de Contas, as súmulas dos tribunais de contas, do Tribunal de Contas da União, ela é primordial hoje para aquele que está querendo estudar, para aquele que está querendo ser aprovado na advocacia pública. Sem falar, obviamente, que todas as ações públicas e no que diz respeito às ações sociais do governo em termos de política pública contam hoje com a avaliação prévia da Advocacia Geral da União através da atividade consultiva.
Então, todas as ações públicas, todas as políticas públicas implementadas pelo Estado contam com a participação da Advocacia Geral da União, seja de forma prévia no que diz respeito a dizer o que pode e o que não pode ser feito, seja depois de um contencioso na defesa judicial dessa política pública, e o direito administrativo tem uma importância extremamente relevante nesse sentido. Professor, em termos de preparação para a advocacia pública, muitos alunos esquecem de estudar a parte no que diz respeito à elaboração do parecer. Poucos conhecem a atividade do parecerista, poucos conhecem como se formula um parecer. Nós temos aqui na escola uma demanda muito grande de alunos que nos procuram para saber sobre aspectos formais, materiais do parecer. Queria que o professor falasse rapidamente sobre a importância na preparação do concurso da boa redação do parecer, do conhecimento acerca da atividade do parecerista, porque o advogado do consultivo é um exímio parecerista. E tendo os concursos de advocacia pública a ideia de selecionar aqueles que já pensam como advogados públicos, qual seria a importância na preparação do parecer? É suficiente que o aluno, o candidato, o examinado, ele se preocupe em saber como redigir um parecer e as características do parecer só depois que passar para a prova subjetiva? Como é que o senhor encara essa forma de preparação nesse ponto específico? Não, dentro daquela nossa ótica de que a preparação para concurso público ela deve ser a mais profissional possível, dada a amplíssima competição que nós temos hoje, então o mercado se torna cada vez mais competitivo e aqueles que vão se sobressair são os mais preparados. Se você deixa para o último momento, se você só quer se inteirar de como se prepara uma contestação, um recurso ou um parecer após a aprovação, você saiu atrasado com relação aos seus concorrentes, né? Aquele que está estudando ao teu lado é teu concorrente. Se ele já sabe preparar um parecer antes da prova da fase subjetiva, antes da fase de elaboração de peças, você tem que correr atrás do prejuízo, como a gente costuma dizer, para tentar igualar ou superar o teu companheiro de estudo, aquele que é teu adversário. Não dá para negar esse fator. Então, quanto antes você começar a se familiarizar, quanto antes o parecer deixar de ser uma peça estranha, não é? Como a sentença normalmente já é uma peça mais familiar àquele que está estudando para concurso público, mais fácil você vai poder elaborá-lo, você vai ter mais segurança e com certeza você vai fazer uma peça melhor. Há algumas peculiaridades do parecerista, da atuação do parecerista, ela tem que ser já assimilada pelo candidato. O advogado público, quando ele está recorrendo, quando ele está apelando, ele é parte, ele está defendendo uma parte, melhor dizendo. No parecerista, ele age como um fiscal da lei, ele age como aquele que vai conferir a melhor interpretação da norma. Isso não necessariamente é negar a pretensão do administrado. Pelo contrário, se o administrado possui aquele direito que ele está pleiteando em face da administração, o advogado público ele tem o dever de reconhecer aquele direito. Me lembro na época do meu concurso para advogado da União, que na peça eu entendi pela procedência daquele pleito. E muitos me disseram que eu estava reprovado, que eu não iria passar, porque se eu era advogado da União, eu tinha que preparar uma peça negando aquele direito. Entendi que não e, bom, hoje eu sou advogado da União e para minha felicidade, a banca foi muito coerente, aprovou tanto os que negaram quanto aqueles que concederam, desde que corretamente fundamentados. Muito bem. Professor, finalizando, portanto, essa rápida entrevista, lhe agradecendo desde já, eu gostaria de saber se, como advogado da União e como participante aí das notícias que integram a carreira, se o professor tem alguma novidade sobre o concurso, um novo concurso de advogado da União, eventualmente número de vagas ou coisa parecida. Na verdade, esse na verdade, talvez seja o tema mais importante que os alunos estejam esperando na nossa conversa. Nós acabamos de ter um concurso para advogado da União, que está ainda em fase de nomeação dos aprovados. O concurso para procurador federal também já aconteceu. Estamos aí na fase oral do concurso, esperando o resultado da segunda fase. O concurso para procurador do Banco Central também em segunda fase. Então, as pessoas que se preparam para a Advocacia Pública Federal, elas gostariam de saber acerca de novidades, de novos concursos para advogado da União. Queria saber se o professor tem alguma coisa, alguma boa notícia para dar para os nossos alunos, para os amigos da escola. A expectativa é a melhor possível. Em uma reunião recente que nós tivemos com a direção da AGU,
o que nós recebemos foi a informação de que as últimas nomeações, aqueles que faltam ser nomeados no último concurso, eles devem ser nomeados agora já em janeiro. Nós estamos vivendo agora um momento de contingenciamento orçamentário, talvez o mais rigoroso que eu tenha presenciado nos últimos 6, 7 anos aí. Então o Ministério do Planejamento suspendeu as nomeações, mas sinalizou de que elas devem ocorrer, pelo menos no âmbito da Advocacia Geral da União, já no início do ano. E como o déficit de advogados da União é muito alto e as vagas já foram aprovadas, né? Então a nossa carreira, inclusive, é a mais privilegiada em termos de promoção, né? Atualmente dentro da Advocacia Geral da União, porque foram criadas as vagas, elas foram já distribuídas. A expectativa é que nós tenhamos já a abertura do concurso em 2014. Nunca é uma certeza, porque com o planejamento, no Ministério do Planejamento, a gente nunca vai ter essa certeza. Mas é a sinalização que nós temos hoje. Bom, a certeza é que ou 2014 ou 2015 nós teremos concurso para advogado da União para preencher as vagas que não foram preenchidas, já devidamente aprovadas, já devidamente criadas e que não foram preenchidas no último concurso. Como bem falou o doutor Fernando, colega advogado da União, não espere o edital para se preparar. Aqueles normalmente que esperam o edital para se preparar, vão na verdade se preparar e possivelmente serem aprovados no segundo edital e não aqueles que esperaram para sair, para começar a sua preparação. Eu agradeço, doutor Fernando, a sua presença aqui na escola, a valiosa contribuição que o senhor nos deu acerca das informações do consultivo da Advocacia Geral da União. Aguardamos o senhor para as nossas aulas de Direito Administrativo na escola. Estamos renovando o curso de Advogado da União, o curso da Advocacia Pública. O professor Fernando é um dos nossos medalhões, um dos melhores professores do Brasil na disciplina. Agradeço a sua presença. Não sei se o professor quer se despedir do pessoal. Bom, eu primeiro tenho que agradecer as palavras elogiosas que eu devo depositar a amizade com o doutor Birajara. E uma última palavra para os amigos da EBEG é que nós vamos agora realmente atualizar todas as nossas aulas, né, com o novo RDC, com o novo decreto do Sistema de Registro de Preço, com todas essas orientações que nós mencionamos da Advocacia Geral da União e com também as decisões do STF, STJ e do Tribunal de Contas da União. Então aguarde que em breve nós vamos ter novidades nas nossas aulas. Agradeço a presença do doutor Fernando, agradeço a sua audiência. Estamos à sua disposição, tanto eu quanto o doutor Fernando, para eventuais dúvidas ou questionamentos acerca do que foi aqui discutido, bem como, eventualmente, ajudá-lo aí a sua preparação para o concurso público da Advocacia da União. Deixo aqui o meu abraço e nos encontramos nas nossas próximas entrevistas, aulas ou eventos da escola.